Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Boa noite, eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Muito bem, lembrando a vocês que agora as nossas lives estão sendo gravadas aqui no Instagram, porém transferidas para o canal do YouTube. Elas ficam aqui no máximo durante 24 horas, ok? Então convido a todos a conhecerem o nosso canal no YouTube, que leva o mesmo nome, ou seja, a Escola Chamada Cavalo. Aqui no link que está na nossa bio, vocês têm ali acesso direto a todas as mídias digitais que veiculam o nosso trabalho, que é intitulado A Escola Chamada Cavalo. É também título de um dos nossos livros, ok? Bom, mas inclusive hoje é um dia atípico, né? Sexta-feira. Eu costumo fazer as lives às terças, mas eu recebi uma pergunta de um dos nossos espectadores, que é o Nelson Pereira Cerqueira, e resolvi fazer essa live em atendimento ao Nelson. Obrigado, viu, Nelson, por você ter enviado essa pergunta para nós. Hoje é a edição número 32 do projeto Cavalo Nota 10. Esse projeto é de lives interativas e a intenção de criá-lo foi justamente trazer aqui perguntas que nos são enviadas por vocês. Então não deixem de fazer isso. Vocês podem fazer o envio aqui mesmo pelo nosso direct, ok? É também uma das lives, das últimas lives que faremos agora na temporada 2023, né? O ano está findando e acredito que mais uma ou duas lives nós encerremos a temporada 2023. Lembrando também que nós começamos a oferecer para vocês as nossas contribuições em 2022, então estamos fechando agora o segundo ano de trabalhos aqui nas mídias digitais. Bom, então vamos à pergunta aqui do nosso amigo Nelson Pereira Cerqueira. Ele me perguntou o seguinte, falou: Paulo, quanto tempo leva para um cavalo ficar pronto? Ô Nelson, a resposta é muito relativa. Por quê? A primeira coisa que nós temos que considerar seria qual será a utilização desse cavalo. Como é que ele será utilizado pelo seu cavaleiro? Isso já determina, em grande parte, como será determinado o plano de ensino desse cavalo e o tempo que ele levará para alcançar os objetivos pretendidos, não é? Então vamos aqui fazer algumas considerações e usar alguns exemplos para você ter uma ideia, não é? Se nós pegarmos um cavalo que for utilizado para montaria despretensiosa, o preparo leva um tempo. Se nós formos considerar um cavalo que será utilizado numa equitação requintada, por exemplo, em alguma modalidade da equitação acadêmica, para ele ficar pronto isso pode levar anos, ok? Então tudo depende de como nós utilizaremos esse cavalo, dos nossos conhecimentos, das nossas pretensões, da modalidade que nós vamos praticar, etc. Bom, mas vamos usar aqui alguma referência para que vocês tenham noção do que significa o preparo de um cavalo, na minha opinião, é claro. Eu estou iniciando cavalos, ou seja, domando cavalos desde os meus 14 anos. Esse ano agora eu estou completando 60 anos, né? Então já são aí algumas décadas realizando esses trabalhos de iniciação de cavalos de sela, né? São milhares de cavalos que passaram por mim e de uns tempos para cá eu fui aperfeiçoando, né, a minha metodologia de treinamento relacionada à iniciação, ou seja, a doma. E hoje eu considero importantíssimo a base de preparação do cavalo, né? Se nós considerarmos que o cavalo não foi projetado pela natureza para essa parceria juntamente conosco, né, através da equitação, só esse aspecto já seria suficiente para
nós entendermos a necessidade de preparar o cavalo para isso. Então eu começo fazendo os trabalhos de chão. E gosto de imaginar que eu levarei 6 meses para realizar esses trabalhos, os trabalhos de chão. Okay? Por quê? Porque vários dos sistemas que o cavalo vai utilizar para nos servir precisam ser condicionados para essa nova proposta, que é nos servir como animal de montaria. Né? Então, o seu sistema cardiorrespiratório, o sistema ósseo, articular, muscular, cardiorrespiratório, né? Entre outros, precisam agora passar por condicionamentos, como no caso de um atleta. O cavalo é um atleta. Quando ele está em parceria conosco para realizar as funções às quais ele será destinado, o desempenho dele é atlético. Então ele precisa sim de uma preparação atlética. Então esses 6 meses iniciais de trabalhos de chão têm esse objetivo. Preparar o cavalo para que, estando melhor preparado, ele agora possa receber o seu cavaleiro e compreender aquilo que se pretende ao ser montado. Porque chegar a montar o cavalo não é o objetivo principal do seu trabalho de iniciação. O objetivo principal é que o cavalo nos compreenda a partir do momento que ele seja montado, não é? O que adianta o cavalo nos aceitar sobre o seu dorso se ele não compreende a proposição que eu estou levando a ele? Ele fica perdido, ele não tem noção do que fazer. Então os trabalhos de chão são destinados a esse tipo de preparação, não apenas o atlético. Existem vários exercícios que preparam fisicamente o cavalo, né? Vamos dar um exemplo. A região dorso-lombar do cavalo, onde fica a sela e o cavaleiro, ela precisa ser alongada e fortalecida, porque é ali que estará o peso, não é? do equipamento do cavaleiro. E o cavalo agora terá sobre a sua coluna vertebral uma carga e ele terá que realizar uma série de desempenhos funcionais com essa carga sobre o seu dorso. Então essa região precisa ser preparada, alongada e musculada. Existem exercícios para isso. Não é? Os trabalhos de chão eles são realizados em 3 versões. As versões de cabresteamento, né, o frontal e o lateral. Temos os trabalhos à guia e os trabalhos de rédeas conduzidos ao chão. Então, nessas versões existem aí inúmeros exercícios destinados a preparar o cavalo fisicamente e também a dar a ele compreensão do código de comunicação que será empreendido entre nós e ele. Esse código denomina-se equitação. Nesses trabalhos de chão, o cavalo já começa a desenvolver capacidades de compreender esses sinais, esses estímulos que ele recebe e corresponder a eles. Não é? Lembrando que a equitação é uma linguagem, um código de comunicação exercido por vias neuromotoras. E nós precisamos fazer um trabalho para que o cavalo tenha compreensão desse código, dessa linguagem de comunicação. Certo? A partir do momento que o cavalo passa por essa preparação prévia e agora ele começa a ser montado, agora nós vamos delinear o plano de ensino dependendo das pretensões que nós temos de utilização desse cavalo. Não é? Então vamos citar o caso da equitação acadêmica. Não vamos especificar modalidade, mas dentro dos preceitos e das metodologias de ensino acadêmicas, nós temos o conceito de equitabilidade. O que significa equitabilidade? É um nível superior de desempenho funcional a ser atingido pelo conjunto cavalo-cavaleiro. Isso é equitabilidade. Eu tenho aqui várias publicações falando sobre isso, né? Principalmente lá no canal do YouTube. Na série Equitação, eu estou falando sobre equitabilidade. Okay? Então, a equitabilidade, esse desempenho funcional em níveis superiores, acontece em 3 fases, não é? Em 3 níveis, que são o básico, intermediário e avançado. Então, levar o cavalo ao nível básico de equitabilidade é um processo que requer uma série de exercícios, e para que o cavalo finalize
esse treinamento para aquisição do nível básico de equitabilidade, ele tem que realizar esses exercícios de forma satisfatória. Não é? Então, a aquisição do nível básico de equitabilidade leva em torno de 12 meses. Ah, mas eu quero mais. Agora, então, vamos entrar num outro processo. Agora eu quero desenvolver um nível de equitabilidade num degrau acima, ou seja, no nível agora intermediário. Agora eu tenho outra bateria de exercícios, não é? Outro programa de treinamento a ser realizado para que o cavalo atinja os objetivos relacionados a esse nível pretendido, um nível intermediário de equitabilidade. Ah, mas eu quero mais. Além desse, nós temos um nível avançado de equitabilidade. Então, as aquisições a serem realizadas, tanto no nível intermediário quanto no avançado, não levam também menos de 12 meses, cada um desses níveis. Se tudo correr bem, se o profissional for capacitado, tiver conhecimento suficiente, não apenas da ciência da equitação, mas também do programa a ser realizado e cumprir essas etapas de modo satisfatório, de modo conveniente, ele vai levar pelo menos 12 meses para cumprir cada uma dessas etapas. Às vezes mais, depende do cavalo, depende do treinador, depende de uma série de circunstâncias. Então, como eu ia dizendo, se tudo correr bem, para eu levar um cavalo a um nível de equitabilidade avançado, são pelo menos 3 anos. No mínimo 3 anos. Pelo menos não, no mínimo 3 anos. Ok? Então é um exemplo. É um exemplo de que, dependendo das nossas pretensões, esse tempo que o cavalo leva para ficar pronto é variável. Ah, eu quero o cavalo apenas para montar fim de semana, não vou praticar equitação, eu quero só uma montaria de lazer. Um cavalo para ficar pronto para esse tipo de atividade leva um tempo muito menor, muitíssimo menor. Não é? Ah, quanto tempo? Depende de quem está treinando, depende dos critérios que a pessoa vai utilizar, do respeito que ela tem às questões vitais relacionadas ao cavalo. O cavalo tem que ser respeitado em seus aspectos psíquicos, emocionais, físicos, fisiológicos. Mas como é que eu faço para respeitar esses aspectos? Eu preciso conhecer o cavalo de modo aprofundado. Quem tem um conhecimento superficial do cavalo não visualiza os limites a serem respeitados e comumente ultrapassa esses limites em prejuízo do cavalo. Não é? Então eu gosto de pensar, Nelson, que em quaisquer que sejam as circunstâncias de utilização do cavalo, né, as menos pretensiosas, das menos às mais, nós vamos levar no mínimo 1 ano de trabalho e podemos levar até 10 anos de trabalho para chegar aos resultados pretendidos, ou seja, dizer que o cavalo agora está pronto. Ah, mas 10 anos sim, um cavalo que nós queremos levar a níveis de alta escola, ele pode sim levar 10 anos para alcançar todos os patamares que constituem esse nível de ensino do cavalo, a alta escola. Compreendeu? Então, ficam aí essas dicas, né? E eu quero convidar vocês para participarem de um projeto que está em andamento, que é o grupo de estudos da escola chamada Cavalo. Eu criei esse projeto agora em 2023, em comemoração aos meus 40 anos de exercício profissional junto ao meio equestre, e para oferecer ao público do cavalo a oportunidade de ampliar os horizontes de conhecimento relacionado à hipologia, que é o conjunto de ciências acerca do cavalo e das atividades que o incluem. Então nós estamos abordando ali mais de 50 temas da hipologia com profundidade. É uma aula por semana em horário noturno. As aulas têm pelo menos 1h30 de duração, comumente vão além disso, porque eu fico respondendo ao final da aula perguntas dos participantes, né? E para nós concluirmos, levaremos pelo menos 48 sessões, ou seja, encontros instrucionais. Então é um projeto que abrange 12 meses
de estudos conjuntos, não é? Com uma aula sendo realizada por semana em ambiente virtual. A pessoa comparece numa sala de aula virtual e assiste a aula. Ah, mas eu não sei se o dia e o horário serão bons para mim. Não tem problema. A plataforma digital que está sediando o projeto registra os conteúdos que ficam à disposição dos participantes até o final do programa. Pode assistir em qualquer momento, inclusive reprisar, ou seja, assistir repetidas vezes a mesma aula, né? Nós agora estamos com a turma alfa em andamento, já fizemos 31 ou 32 aulas, se não me engano, e na segunda semana de janeiro, numa quarta-feira, não sei exatamente qual dia do mês que cairá, mas nós inauguraremos a turma beta, a segunda turma do projeto denominado Grupo de Estudos da Escola Chamada Cavalo. As matrículas estão abertas. Basta vocês acessarem o link aqui, ó, na nossa bio, para conhecer um pouco do nosso conteúdo, o conteúdo que está sendo oferecido, e também os procedimentos de matrícula estão à disposição de vocês aí nesse link, tá certo? Eu espero que vocês se deem a oportunidade de conhecer esse projeto, porque isso que eu trago aqui a vocês é apenas um fragmento, é a ponta do iceberg daquilo que nós temos a oferecer. Nós precisamos de tempo, e não só no que se refere a uma aula, um tempo maior, mas também no que se refere ao programa. Nós precisamos caminhar juntos durante um tempo para que nós possamos fazer a digestão de tudo isso que está sendo oferecido de forma conjunta, estudando conjuntamente. Ok? Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ô Nelson, mais uma vez, muito obrigado por você ter enviado essa pergunta para nós. Espero que eu tenha esclarecido aí alguma coisa para você. E eu vou dar uma olhada aqui se alguém deixou registrado alguma pergunta no decorrer da live. Lembrando que essa live vai ficar aqui apenas durante no máximo 24 horas e depois será transferida para o nosso canal no YouTube. Então aproveitem para se inscrever na Escola Chamada Cavalo, o YouTube, clicar no sininho para receber as notificações. Toda semana tem publicação nova e acompanharem as lives que serão agora oferecidas lá. Aqui nós faremos apenas publicação de reels, aqueles fragmentos de até 60 minutos, porque nós já entendemos que o público do Instagram é um público que tem essa característica, gosta de consumir publicações de curta duração. Foi esse o motivo de nós transferirmos as lives para o canal do YouTube, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguém. Vou começar de cima para baixo. O Rodolfo, nosso aluno, está aqui. Obrigado pela presença, Rodolfo. Muito bem, não estou encontrando nenhuma pergunta. Ok. O Nelson, que nos mandou a pergunta, está dizendo aqui, ó, fiz a pergunta porque trabalho com cavalos manga larga marchador. Ok, Nelson, bom saber disso. Eu já trabalhei muito com cavalos manga larga marchador, inclusive a minha esposa tem um cavalo dessa raça que eu mantenho em treinamento para a utilização dela, não é? Tem familiares também que são criadores dessa raça. E dentro da utilização do cavalo manga larga marchador, a minha opinião permanece, né? E isso se aplica a qualquer raça de cavalos. A preparação prévia do cavalo, ela pode nos trazer uma série de benefícios e mais ainda para o cavalo. Cavalos que são mal preparados para serem utilizados como parceiros na equitação têm a sua vida útil reduzida e os seus desempenhos comprometidos, porque não receberam preparação atlética adequada. Nós estamos precisando melhorar a compreensão desse aspecto e colocar em prática programas de treinamento que realizem essas questões, não é? Que possam
preparar melhor os cavalos para a nossa utilização. Isso é uma forma de respeitar o cavalo. Nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, sem investir empenhos, com critérios e com tempo suficiente para que os cavalos possam responder melhor aquilo que está sendo levado a ele por nós. Essa proposta é nossa. O cavalo jamais pensaria nisso por si, não é? Então, por isso mesmo, a responsabilidade também é nossa, de dar melhor preparação aos cavalos. Ok? Então, conheça mais o que vem a ser os trabalhos de chão, não é? Qual é a finalidade deles e os resultados decorrentes desse investimento. É um investimento de tempo que nós realizamos para depois nós termos aí muitas vantagens. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo hipotético. Nós poderíamos fazer uma brincadeira, eu e você. Vamos pegar 2 cavalos chucros, eu e você, viu, Nelson? E você começa a montar o seu cavalo sem essa preparação, sem os 6 meses de doma de baixo, né, de trabalhos de chão. Okay? E eu vou fazer esse trabalho com o meu cavalo. Eu vou inseri-lo num programa e vou trabalhá-lo durante 6 meses apenas nos exercícios dos trabalhos de chão. E ao final de um ano, vamos ver qual dos cavalos atingiu um nível de ensino superior. Qual deles estará melhor preparado, melhor capacitado para servir ao seu cavaleiro como cavalo de equitação. E vou te adiantar, vai ser o meu, porque ele recebeu um embasamento que vai dar a ele muitas vantagens sobre o seu cavalo. Compreendeu? O problema é que as pessoas não conhecem os trabalhos de chão, não sabem qual é a finalidade deles, não têm a menor noção de quais são os exercícios realizados nessa etapa, e por isso mesmo desprezam, rechaçam e não utilizam, não é? Por ignorância, por desconhecimento. Quando eu falo ignorância, é desconhecimento, por não terem conhecimento disso. Tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém... Parece que alguém escreveu. O Nelson está falando aqui. Fiz a pergunta... Tem mais. Ele volta a falar. E alguns donos querem o cavalo pego do zero e querem apenas 6 meses. Pois é, eu sei. Eu estou domando cavalos desde os 14 anos de idade. Eu estou com 60. Se tem uma coisa que eu sei é isso. Não é? Por quê? Porque qual é a causa disso? Essa que eu acabei de mencionar agora, ignorância, desconhecimento dos prejuízos decorrentes desse atropelamento. Isso é um atropelamento. É impossível que um cavalo fique pronto num tempo desse. Ele pode ficar utilizável, mas utilizável de forma medíocre. Ele anda para frente, ele para, ele vira para um lado, vira para o outro. Mas a pessoa não tem o menor conhecimento do que vem a ser a preparação de um cavalo. Tanto no sentido físico, no sentido atlético, quanto naquilo que se refere à linguagem de comunicação que nós utilizaremos para nos comunicar com ele. Ou seja, a equitação. Nesse programa de treinamentos, nesse grupo de estudos, nós estamos estudando profundamente isso. Qual é a diferença entre montar e equitar? A maioria das pessoas montam a cavalo, mas não tem a menor noção do que vem a ser equitação. Não é? Então lá nós estamos destrinchando tudo isso para vocês. Por isso eu convido aqueles que tiverem interesse em conhecer, vocês podem até assistir uma aula experimental no nosso grupo de estudos. Quem tiver interesse, sem compromisso, de assistir uma das aulas, mande para nós o contato de WhatsApp aqui pelo direct, dizendo: eu gostaria de assistir uma aula experimental. E aí nós mandaremos para vocês o convite. As aulas da Turma Alfa acontecem todas as segundas-feiras, no horário das 19h30. Agora teremos duas segundas-feiras nas quais a aula não acontecerá, porque uma cairá no Natal e a outra no Ano Novo. Mas a aula será realizada no decorrer da semana, já está combinado com a turma. Ainda não definimos qual será o dia.
Mas assim que vocês mandarem para nós o interesse de vocês, confirmando a participação numa aula experimental, nós avisaremos com antecedência, pelo menos de um dia, qual será a data da aula, para que vocês possam receber o link e acessar o ambiente virtual. Tá certo, Nelson? Mas é isso mesmo, o pessoal é que põe pressa no treinador, né? O treinador muitas vezes fica à mercê das cobranças dos contratantes. E o que acontece muitas vezes? Se você não atende, você perde o serviço. Eu sei disso. Como fazer, não é, para lidar com essa situação? É o que nós temos que aprender. Não é? Nós temos aquilo que é ideal, aquilo que é possível e aquilo que é ideal. Temos que fazer o que é possível sempre na direção do que é ideal. Então o ideal é nós irmos conscientizando os contratantes da importância do trabalho bem conduzido, de nós não termos pressa, de fazermos, cumprirmos todas as etapas de ensino do cavalo, para que ele mesmo, ou seja, o contratante, ganhe com isso. Né? Ah, mas vai ficar muito mais caro. Bom, aí já é outra história. Né? Se a pessoa não quer investir, não é? E também não se preocupa em respeitar o cavalo, os limites do cavalo, é um dilema. É um dilema entre o contratante e o próprio domador. Não é? Então, por exemplo, se alguém vier me contratar pedindo isso, eu falo, não, eu não faço. Ah, então eu vou procurar outro, pode ficar à vontade. Não é? Porque eu não posso desrespeitar o cavalo, não posso desrespeitar a mim mesmo fazendo um trabalho que não está de acordo com aquilo que eu acredito seja melhor para o cavalo e até mesmo para o contratante, então eu não vou pegar o serviço. Não é? Ah, mas eu não pegar o serviço. Todas essas questões precisam ser avaliadas. Não é? E em toda opção há perdas e ganhos. Não é? E nós temos que ver o que é que nós queremos perder, o que é que nós queremos ganhar e as consequências disso, né? Tá certo, Nelson? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez ao Nelson, a todos que estiveram conosco aqui na live. Desejo a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal. Com licença que eu vou desconectar.